Quando você está na presença de Deus, até o silêncio tem direção. Você já se deu conta de que alguns dos momentos mais profundos da sua vida espiritual foram marcados por silêncios que pareciam inexplicáveis? Você orava, buscava, chorava, e tudo o que recebia era uma ausência de resposta que doía mais do que qualquer não. Mas e se essa ausência não fosse realmente ausência? E se fosse um espaço sagrado, onde Deus estava mais presente do que nunca, só que de um jeito diferente, mais profundo, mais formador? A verdade é que o silêncio de Deus não é como o nosso. O nosso silêncio muitas vezes vem da fuga, do cansaço ou da indiferença. O dele não. O silêncio de Deus é cheio de intenção. Ele carrega direção, mesmo quando parece vazio. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre esse lugar secreto onde a alma aprende a respirar junto com o coração de Deus. Sobre esse tempo em que nenhuma palavra é dita, mas toda a vida é moldada. Porque quando você está na presença de Deus, até o silêncio tem direção. Talvez você esteja agora mesmo nesse tipo de silêncio. Aquele em que você clama e não ouve resposta. Aquele em que os dias se repetem e as portas não se abrem. E o que dói não é só o que está acontecendo ao redor, mas o que parece estar faltando dentro. A voz de Deus. Aquela que um dia te confortou, te deu propósito, te tirou do fundo do poço. E agora, silêncio. Mas será que você já pensou que esse silêncio pode estar criando algo dentro de você? Que ele talvez seja o mesmo tipo de silêncio que existia antes de Deus dizer, haja luz. Um silêncio que não é fim, mas início. Um silêncio que carrega dentro dele a semente de algo novo, algo eterno, algo que você ainda não vê, mas que o céu já começou a preparar. Muitas vezes confundimos ausência com abandono. Mas Deus não abandona. Ele nunca sai de perto. Às vezes, ele apenas muda a forma como está presente. Ele se cala para que você aprenda a escutar não com os ouvidos, mas com o espírito. Ele não responde para que você perceba que a presença dele é suficiente. Ele deixa o céu em silêncio para que você sinta que a fé não depende de palavras, mas de confiança. E é aí que começa a transformação. Porque o silêncio de Deus não é castigo, é convite. Convite à profundidade, ao amadurecimento, à intimidade. É nesse lugar que a alma começa a se curvar não por medo, mas por amor. Que os joelhos tocam o chão não para implorar, mas para agradecer mesmo sem entender. Que a oração vira presença, e a presença vira direção. Hoje você vai descobrir que esse silêncio que te assusta é, na verdade, o ventre onde Deus está formando algo eterno dentro de você. E que quando você se permite ficar nesse lugar, sem fugir, sem apressar, sem exigir, você começa a ver que está sendo guiado por mãos invisíveis, por um amor que não precisa falar para agir. Vamos caminhar juntos por essa estrada onde o som é trocado por sentido, onde a ausência de palavras se transforma em plenitude de propósito, onde o silêncio não é o fim do diálogo, mas o início de uma revelação mais profunda, porque quando você está na presença de Deus, até o silêncio tem direção, o silêncio que antecede a criação. Antes de qualquer som, antes da luz ser convocada, antes da matéria tomar forma, havia silêncio. Um silêncio absoluto, mas não vazio. Um silêncio gestacional, onde o invisível estava sendo tramado. Não era a ausência de Deus. Era o espaço onde Deus preparava o invisível para se tornar visível. A palavra ainda não havia sido liberada, mas a presença já enchia tudo. E é nesse silêncio primordial que compreendemos o poder oculto que habita os momentos em que Deus parece não falar. A Bíblia não começa com um grito, mas com um repouso divino. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Esse vazio não era abandono, era um ventre, um campo onde o Espírito pairava, incubando a vontade do céu. O Espírito de Deus não saiu correndo para resolver o caos. Ele pairou, ficou, permaneceu, em silêncio. Antes do haja, houve espera. E esse é o retrato mais puro de como Deus age, com propósito silencioso. Muitas vezes você também se sente nesse lugar sem forma e vazio.
Suas emoções se desencontram. Sua mente entra em colapso com perguntas que não têm resposta. Seu espírito clama por direção. Mas o que você percebe como desordem pode ser, aos olhos de Deus, um campo de criação. O silêncio que você sente não é negligência, é preparação. Deus ainda não disse, haja, porque Ele ainda está pairando sobre o que precisa ser restaurado. Esse silêncio inicial é um convite à confiança. Quando tudo está em silêncio, é fácil duvidar. É fácil pensar que Deus se esqueceu, que Ele desistiu. Mas o silêncio dele pode estar carregado de intenções que seus sentidos ainda não conseguem captar. Deus não está apressado. Ele não age por ansiedade. Ele trabalha no tempo certo, na dimensão exata. E quando Ele decide falar, a criação acontece. Você talvez esteja em um momento em que clama por respostas, por direção, por um sinal, mas o céu parece fechado. Nenhuma voz, nenhuma palavra, nenhum movimento. Só um silêncio que grita dentro de você. Mas e se esse silêncio for o mesmo que antecedeu a luz? E se você estiver prestes a ouvir o haja de Deus sobre algo que ainda está sendo moldado? A fé, nesses momentos, não é uma emoção. É uma decisão. Uma entrega profunda ao processo divino. O Espírito de Deus não foge do caos. Ele paira sobre ele. E Ele está fazendo isso agora na sua vida. Mesmo que você não perceba, mesmo que seus olhos não vejam mudança, Ele está pairando sobre a sua dor, sobre os seus medos, sobre os seus vazios. E quando o tempo certo chegar, a palavra será liberada. Mas até lá, o silêncio será o útero da promessa. Se você permitir que sua alma pare de resistir ao silêncio e comece a habitá-lo, algo novo vai nascer. Não do barulho, mas da presença. Porque não foi o som que inaugurou a criação. Foi a quietude onde Deus decidiu estar. A quietude que atrai o eterno. O barulho do mundo rouba nossa atenção, mas é o silêncio que revela a eternidade. Estamos cercados por vozes, notificações, pedidos, ruídos. Cada parte da vida moderna exige pressa, reação, fala. Porém, os maiores encontros com Deus não acontecem na agitação, mas na quietude. Deus não se impõe ao caos do mundo. Ele se revela à alma que se cala para escutá-lo. Há uma diferença entre o silêncio do ambiente e a quietude interior. Podemos estar em um lugar silencioso e ainda assim cheios de ruído dentro. Pensamentos ansiosos, lembranças dolorosas, medos que gritam em nossa mente. E é por isso que Deus, muitas vezes, espera que não apenas o mundo se acalme, mas que a alma se renda. É nesse tipo de silêncio, escolhido, cultivado, profundo, que o Eterno encontra morada. Jesus, mesmo rodeado por multidões, buscava lugares solitários para orar. Não era fuga, era busca. Ele sabia que, no silêncio, a presença do Pai se tornava palpável. E é isso que Ele quer nos ensinar, que há momentos em que precisamos sair da tempestade exterior e entrar no lugar secreto onde o ruído cede espaço à presença. Talvez você esteja tentando ouvir Deus no meio do tumulto, procurando respostas no ritmo acelerado do dia a dia, esperando que Ele grite mais alto do que os seus medos. Mas Deus não compete com o barulho. Ele convida você para fora dele. Ele chama você para o lugar onde a alma se cala, o coração desacelera e os sentidos espirituais despertam. A quietude é uma forma de adoração. É uma entrega sem palavras. É como sentar-se aos pés de Deus e dizer: eu não preciso falar, eu só quero estar. Nesse tipo de entrega, a eternidade começa a tocar o tempo. O que parecia distante se torna íntimo. O que parecia escondido começa a brilhar dentro da alma. Davi escreveu no Salmo 131: como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim está minha alma para contigo, ó Deus. Isso é quietude. Não é ausência de dor, mas presença de confiança. Não é que tudo esteja resolvido, mas que o coração decidiu descansar. Quando o coração se aquieta, a eternidade se aproxima. A alma, então, deixa de buscar explicações e passa a desejar comunhão. O desejo deixa de ser por respostas
e se torna por presença. E a presença de Deus não precisa de palavras para consolar. Ela apenas está, e isso é suficiente. Aquietar-se diante de Deus é mais do que uma disciplina espiritual. É uma postura de rendição. É o reconhecimento de que a vida só encontra sentido quando entra no ritmo do céu. E o ritmo do céu não é barulhento. É sagrado, lento, profundo, transformador. Talvez seja a hora de você parar de pedir que Deus fale mais alto e começar a pedir que sua alma ouça mais fundo, porque Ele está ali, na pausa entre os pensamentos, no suspiro que você deu agora, no silêncio entre um pedido e outro. Deus está presente, e essa presença é tudo o que você precisa. A eternidade não se impõe, ela se revela, e só se revela a quem tem coragem de se calar para perceber. Quando você está disposto a aquietar a alma, o céu se curva, e então você descobre o que parecia silêncio. Sempre foi direção. Quando Deus decide não interromper o processo, há momentos em que tudo em nós clama por uma intervenção divina imediata. Oramos pedindo que Deus fale, haja, mude o cenário, traga respostas agora. Imploramos por sinais, por um caminho mais claro, por uma direção urgente, mas o céu permanece em silêncio. Nenhuma revelação, nenhuma resposta, nenhuma reviravolta. Só o tempo passando e o processo continuando. E é exatamente nesse lugar que Deus está mais presente, mesmo que pareça ausente. O processo que tanto nos fere é muitas vezes o caminho que mais nos cura. Mas a cura verdadeira não é feita às pressas. Ela é profunda, exige tempo, pede silêncio. E Deus, em sua sabedoria, escolhe não interromper aquilo que está moldando você por dentro. Ele não responde, não porque não se importa, mas porque sabe que interromper agora é impedir que algo maior nasça. Assim como um professor não fala durante a prova, Deus também permanece em silêncio enquanto você caminha pelas lições da fé. Ele não explica cada passo, porque confia que você está aprendendo a andar com o que Ele já ensinou antes. E nesse silêncio, Ele está olhando para você, não com distância, mas com honra. Porque o céu honra o processo de quem não desiste mesmo sem entender. A maior parte das respostas que buscamos não está no fim do processo, mas dentro dele. Mas estamos tão focados em chegar ao resultado que nos esquecemos de valorizar o caminho. A dor que hoje parece sem sentido está preparando músculos espirituais que você ainda não sabe que vai precisar. O silêncio que hoje parece abandono está treinando sua escuta interior para algo que não pode ser ensinado por palavras. O processo é o lugar onde a fé deixa de ser teoria e se torna experiência, onde as promessas deixam de ser apenas versículos memorizados e passam a ser vividas com lágrimas, quedas, recomeços. É onde você aprende a confiar, mesmo quando Deus não dá explicações. É onde você descobre que a ausência de resposta não é ausência de propósito. Jesus, no Getsêmani, orou com angústia até suar sangue. Pediu ao Pai que, se possível, o cálice passasse. Mas o céu não respondeu. E mesmo assim, ele seguiu. Porque ele sabia, havia um processo. E esse processo não podia ser interrompido. Havia um propósito maior do que o conforto imediato. E porque ele suportou o silêncio, nós hoje temos salvação. Há uma glória que só nasce em quem suporta o silêncio sem retroceder. Uma sabedoria que só floresce em quem permanece mesmo quando tudo em volta convida a desistir. Deus poderia interromper. Poderia falar agora, mudar tudo agora, mostrar o fim desde o começo. Mas Ele escolhe confiar em você. Ele escolhe te formar, não apenas te aliviar. E se você aceitar essa jornada com o coração entregue, vai perceber que o silêncio não é o fim da conversa com Deus. É apenas o intervalo entre uma promessa e seu cumprimento. O céu não está em pausa, está trabalhando em silêncio. E quando tudo estiver completo, no tempo certo, da maneira certa, você vai olhar para trás e entender. Deus não interrompeu porque estava ensinando você a continuar mesmo quando parecia impossível. O processo não é punição, é revelação.
E quando você permite que Deus complete o que começou, você descobre que cada segundo de silêncio carregava sabedoria, amor e um propósito maior do que qualquer resposta imediata. O som da alma que escuta por dentro. Existem palavras que os ouvidos jamais ouvirão. Respostas que não virão por uma voz audível, mas por um movimento interno. Revelações que não caem do céu em forma de sinais, mas brotam no silêncio mais profundo da alma. Deus nem sempre fala com som, mas Ele sempre comunica. E para perceber isso, é preciso aprender a escutar de um jeito novo, não com os tímpanos, mas com o espírito. A alma tem ouvidos, e esses ouvidos não captam ruídos, mas percebem presença, sentem direção, identificam o toque invisível de Deus, mesmo quando nenhuma palavra foi pronunciada. É como um eco sutil no interior, como uma impressão que não pode ser explicada, mas que deixa marcas reais. Um sussurro espiritual que o mundo exterior não escuta, mas que transforma quem o acolhe. Esse tipo de escuta só nasce no silêncio. Não no silêncio desconfortável que nos deixa ansiosos por respostas, mas naquele outro tipo, o que se torna sagrado. O silêncio onde a alma para de exigir e começa a perceber. Onde a inquietação dá lugar à sensibilidade. Onde a busca muda de tom. Deixa de ser barulhenta e se torna receptiva. Deixa de ser impaciente e se torna devocional. Talvez você esteja esperando que Deus fale com mais força. Que Ele interrompa seus dias com uma voz clara, poderosa, inconfundível. Mas Ele pode estar escolhendo um caminho mais íntimo, falar dentro de você, gerar sabedoria sem ruído, construir discernimento sem manchete. E esse tipo de comunicação divina não é para os apressados, é para os disponíveis. O salmista disse: "Ouviste meu coração." Antes mesmo da oração ser verbalizada, Deus já havia respondido. Isso revela que a comunhão mais profunda com Ele acontece antes das palavras. Está no lugar onde o espírito humano toca o Espírito Santo, sem tradução, sem esforço, sem barulho. Apenas conexão. Escutar por dentro é confiar que o Espírito Santo está dentro de você, e Ele está. É crer que mesmo quando não há resposta exterior, há movimento interior. E que esse movimento é sim direção. Muitas vezes, quando tudo em volta parece parado, algo está sendo realinhado por dentro. Quando você sente que nada muda lá fora, é porque Deus está mudando você por dentro. E essa é sempre a mudança mais duradoura. A alma que aprende a escutar por dentro se torna sensível à vontade de Deus sem precisar de explicações. Ela percebe quando é hora de esperar, quando é hora de parar, quando é hora de ir. Não porque ouviu uma frase dos céus, mas porque reconheceu o pulsar do céu dentro de si. Essa escuta exige entrega, exige prática, exige rendição, mas também oferece algo que nenhuma voz externa consegue oferecer: convicção profunda de que você está sendo guiado mesmo no escuro. Deus não está distante quando você não escuta com os ouvidos. Ele está mais perto do que nunca, te ensinando a ouvir com o coração. Ele está treinando seus sentidos espirituais para que você dependa menos de sinais exteriores e confie mais na comunhão que já existe entre você e Ele. E esse tipo de relacionamento é mais sólido, mais profundo, mais transformador. A escuta interior é como um som que não faz barulho, mas produz mudança. Um chamado que não se ouve, mas que move. Uma certeza que não grita, mas sustenta. É o som da alma que aprendeu que a voz de Deus não precisa ser alta para ser verdadeira. Ela só precisa ser acolhida. O altar do não dito. Há lugares dentro de nós onde as palavras não chegam, sentimentos que não se explicam, lamentos que não cabem em frases, gratidões tão profundas que o silêncio parece ser a única forma de expressá-las. E é justamente ali onde tudo o que temos a oferecer é presença, que nasce um altar, o altar do não dito. O espaço sagrado onde Deus é adorado, não com discursos, mas com entrega silenciosa. A oração mais poderosa nem sempre é aquela que grita, chora ou repete. Às vezes, é aquela que apenas permanece, aquela que dobra os joelhos e se cala, não por falta de fé, mas por confiança plena.
Quando você chega diante de Deus e não diz nada, mas está inteiro ali, isso é sacrifício vivo. Isso é adoração crua, real, íntima. É o tipo de encontro que não precisa ser traduzido, porque Deus entende cada respiração como uma declaração de amor. O altar do não dito é construído com presenças, não com palavras. Ele é sustentado por olhares entre você e Deus que dizem mais do que qualquer clamor. É o lugar onde o coração se apresenta do jeito que está, quebrado, confuso, vazio ou grato, e simplesmente se rende. É quando você chega ao ponto de não precisar explicar nada, porque você já sabe que Deus entende tudo. Muitos acreditam que precisam dizer as palavras certas para serem ouvidos, que precisam encontrar uma forma bonita, teologicamente correta, emocionalmente forte de se aproximar de Deus. Mas o céu não se move por eloquência. O céu se move por verdade. E às vezes, a verdade está em um silêncio profundo, onde tudo o que há é presença e vulnerabilidade. Jesus, em muitos momentos, orava sem dizer nada. Em outros, gemia no espírito. Em outros, apenas olhava para o Pai. Quando estava diante do túmulo de Lázaro, antes de chamar pelo amigo morto, ele apenas chorou. Aquele choro foi oração, foi adoração, foi intercessão silenciosa, porque onde há sinceridade, há altar. E onde há altar, há presença. Talvez você esteja em um momento em que já não sabe mais o que dizer. Já orou tudo o que sabia. Já pediu, já clamou, já gritou. E agora só resta o cansaço e a quietude. Saiba que esse é o momento mais fértil para edificar o altar do não dito. É quando você para de tentar convencer Deus e começa a confiar nele. É quando você percebe que o maior milagre não é ser ouvido, mas continuar crendo mesmo sem ouvir resposta. Esse altar não é para todos, é para os maduros na fé, para aqueles que entenderam que Deus não precisa sempre falar para estar agindo, que nem sempre vai responder com palavras, mas sempre responderá com presença, que a ausência de barulho não significa ausência de amor, mas profundidade de relacionamento. Há uma forma de intimidade que só nasce nesse tipo de altar, e ela transforma. Transforma a oração em contemplação, transforma o desespero em descanso, transforma o silêncio em direção. Você começa a viver de forma diferente, anda mais devagar, escuta mais, reage menos, ama com mais profundidade, porque sua alma aprendeu que, na presença de Deus, nem tudo precisa ser dito para ser sagrado. Esse altar está disponível agora. Não precisa de estrutura, de música, de palavras bem escolhidas. Só precisa de você, inteiro, rendido, silencioso, verdadeiro. Porque quando tudo se cala e você apenas permanece, Deus não só te vê, Ele se move. A pedagogia da espera. Esperar nunca é confortável. A espera nos obriga a lidar com o que está dentro, nossas inseguranças, nossa pressa, nossas expectativas mal resolvidas. E quando essa espera acontece em silêncio, sem nenhuma resposta de Deus, a alma geme. Mas o que muitos não sabem é que a espera não é apenas um intervalo, é uma sala de aula. E o silêncio, nesses momentos, se torna o professor que ensina o que nenhuma resposta rápida conseguiria ensinar. Deus não está apenas interessado em nos levar até a promessa. Ele quer nos transformar ao longo do caminho. Por isso, Ele permite a espera, não para nos castigar, mas para nos formar. É nessa pedagogia do tempo que a fé é refinada, que o caráter é moldado, que a confiança deixa de ser discurso e se torna convicção silenciosa. Deus não está atrasado. Ele está nos ensinando. Abraão recebeu uma promessa, mas teve que esperar anos para vê-la cumprida. Ana chorou durante longas temporadas antes de gerar Samuel. Noé construiu a arca por décadas antes que a chuva chegasse. Em todos esses casos, Deus poderia ter acelerado o processo, mas escolheu não fazer, porque há lições que só são aprendidas no ritmo da eternidade. A pedagogia da espera ensina a discernir o que realmente importa, ensina a separar o desejo legítimo da ansiedade desenfreada, ensina a confiar em Deus mais do que nas circunstâncias,
ensina que não temos controle, e isso não é sinal de fraqueza, mas de liberdade. Porque quando você se rende à espera, algo dentro de você se aquieta e você começa a enxergar o que antes estava encoberto pela pressa. O silêncio de Deus durante a espera não é indiferença, é estratégia. Ele está em silêncio porque já falou o suficiente para que você continue. Ele não vai repetir o que você precisa lembrar. E se ele ainda não deu novas instruções, é porque as últimas continuam valendo. Esperar, então, torna-se um ato de obediência. Um culto sem palco. Uma fé que permanece de pé, mesmo quando não há música, nem palavra, nem milagre visível. Muitos desistem porque confundem espera com negligência divina. Mas a espera não é um vazio. É um processo de gestação. Assim como o agricultor não escava o solo todos os dias para ver se a semente está brotando, a alma que confia aprende a descansar. Porque sabe que o que Deus plantou florescerá no tempo certo, e não antes. A pedagogia da espera também revela nossas idolatrias. Mostra o quanto queremos mais o que Deus pode fazer do que quem Ele é. Nos confronta com as áreas onde ainda não confiamos plenamente e nos convida a colocar a fé acima do resultado, porque a verdadeira fé não é acreditar que tudo vai acontecer como esperamos, mas confiar que tudo já está sob o controle daquele que sabe exatamente o que está fazendo. Esperar com Deus não é ficar parado, é caminhar mesmo sem ver o destino, é continuar orando mesmo sem ouvir resposta, é servir mesmo cansado, amar mesmo ferido, crer mesmo sem garantias, porque no final, a espera não nos transforma pelo tempo que dura, mas pelo coração que ela revela e reconstrói. Você talvez esteja agora nessa sala de aula invisível, tentando entender o que está aprendendo, mas saiba que cada dia sem resposta está lapidando algo eterno dentro de você. Quando o tempo da promessa chegar, você não será o mesmo. Será alguém que não apenas recebeu algo de Deus, mas foi formado por Ele no processo. O trauma do abandono e a fé que persiste. Poucas dores são tão profundas quanto a sensação de ter sido abandonado por Deus. É uma ferida que não sangra por fora, mas grita por dentro. Um vazio que se instala entre a alma e o céu. Você ora e nada acontece. Você chora e não sente resposta. Você clama e o eco volta vazio. E no fundo do peito, cresce uma pergunta difícil de calar. Será que Ele me deixou? Essa pergunta não é blasfêmia. É humana. É o grito de quem já não sabe mais onde Deus está quando tudo está desmoronando. Mas essa pergunta também revela algo precioso. Ainda existe fé dentro de você, porque só se sente abandonado por quem ainda acredita que Deus está por perto. A dor da ausência é, na verdade, o sinal de que a presença um dia foi real. O trauma do abandono espiritual não nasce apenas da falta de respostas, mas da expectativa de que Deus sempre nos protegerá de todo o sofrimento. Fomos ensinados a crer num Deus que fala, guia, livra e intervém. Mas poucos nos prepararam para o Deus que se cala, para o Deus que permite a cruz antes da ressurreição, para o Deus que deixa o sábado de silêncio existir entre a sexta da morte e o domingo da glória. Jesus, na cruz, sentiu isso. Deus meu, por que me desamparaste? A pergunta dele é também a nossa, mas ele não saiu da cruz, não abandonou o processo, não recuou diante do silêncio do céu. Ele permaneceu mesmo sem sentir. E isso é fé. Fé que persiste não porque entende, mas porque confia. Fé que continua mesmo quando tudo parece perdido. Muitos confundem esse silêncio com rejeição. Mas Deus nunca rejeita um coração quebrantado. O que Ele faz, às vezes, é nos permitir viver o silêncio para nos curar de ilusões, para nos libertar da fé condicionada à recompensa, para nos ensinar que o amor dele não depende de performance espiritual nem de resultados imediatos. O trauma de se sentir abandonado por Deus precisa ser tratado com verdade e com ternura. Verdade para reconhecer a dor sem medo, e ternura para não deixar que essa dor se transforme em amargura. Você não precisa fingir que está tudo bem. Deus não se escandaliza com sua dor.
ele a entende melhor do que você mesmo. Mas é nesse vale escuro que a fé mais pura nasce. Uma fé que não depende de sentir, mas de saber. Uma fé que se recusa a desistir mesmo quando não vê luz. Uma fé que aprendeu que Deus não é menos Deus porque está em silêncio. Ele continua sendo Pai, mesmo quando parece distante. E ele continua agindo, mesmo quando parece parado. A fé que persiste é aquela que decidiu confiar no caráter de Deus mais do que nas circunstâncias. É a fé de Jó que, em meio às perdas e ao silêncio do céu, disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. É a fé que se arrasta até o altar sem respostas, mas com esperança. É a fé que ainda levanta os olhos ao céu, mesmo quando não vê nuvens se abrindo. Se você está ferido por esse silêncio, saiba que você não está sozinho. Muitos dos grandes homens e mulheres da fé passaram por esse vale, e todos eles descobriram no final que Deus nunca os deixou. Ele apenas estava ensinando a amar sem condição, a crer sem controle, a caminhar sem mapa. E quando o tempo certo chegou, o céu não só falou, mas também chorou junto, curou, restaurou e revelou o que antes parecia impossível. A fé que persiste é a mais bela das coragens, e Deus a honra, sempre. A resposta escondida no tempo de Deus. Há momentos em que o céu parece demorar. Você ora com fé, espera com esperança, tenta manter a calma, mas os dias passam e a resposta não vem. Ou pelo menos não vem do jeito que você imaginou. E isso gera angústia, porque dentro de nós existe uma urgência, um desejo por resolução imediata, um anseio por respostas que aliviem o peso do agora. Mas Deus não se move no nosso relógio. Ele trabalha no tempo dele. E é nesse tempo, e não no nosso, que a resposta se revela. O tempo de Deus não é medido em horas, mas em processos. Ele não conta os minutos, ele mede a maturidade. O que para nós parece atraso, para ele é preparação. E essa preparação não acontece fora de nós. Acontece dentro. Porque a resposta que tanto esperamos, às vezes, não está do lado de fora. Está sendo formada em nós, no silêncio, na espera, na caminhada invisível da transformação. Deus não está sendo cruel quando espera. Ele está sendo preciso. O que você quer agora, talvez, ainda não é o que você precisa. E o que você precisa, talvez, ainda está sendo moldado pelo próprio Espírito. A resposta pode estar pronta no céu, mas o seu coração ainda não está pronto para recebê-la. Por isso ele espera. Não por indiferença, mas por amor. Porque só um pai sábio prefere esperar do que entregar algo antes da hora e perder o que é mais importante, o seu coração. Existe um nome para esse tempo de Deus: Kairos. Não é o tempo cronológico, mas o tempo oportuno, o tempo perfeito. É o momento em que tudo se alinha, não apenas as circunstâncias externas, mas também o seu interior. E quando esse tempo chega, a resposta aparece com uma clareza tão grande, com uma paz tão real, que você percebe: se tivesse chegado antes, não teria sido completo. O problema é que confundimos silêncio com ausência e demora com rejeição. Achamos que Deus está distante porque Ele não se manifesta como esperamos, mas Ele está mais perto do que nunca, trabalhando em detalhes que você ainda não enxerga, ajustando o invisível para que o visível não seja frágil, escrevendo uma história onde cada vírgula tem propósito, onde até o que parece pausa é na verdade construção. A resposta de Deus nem sempre é uma palavra. Às vezes é uma mudança de direção. Às vezes é um livramento que você só entenderá depois. Às vezes é uma porta fechada que no futuro vai revelar o quanto Ele te protegeu. A resposta, muitas vezes, não vem com aplauso, mas com silêncio. E é preciso maturidade espiritual para perceber que o não agora de Deus é tão sagrado quanto o sim. Quando você aprende a confiar no tempo de Deus, sua alma para de exigir e começa a descansar. Você deixa de olhar para o calendário com ansiedade e passa a olhar para o céu com fé, porque entende que o que Deus está fazendo não é só te dar algo, é te preparar para viver algo eterno, sólido, profundo, algo que o tempo humano jamais conseguiria produzir.
No tempo certo, a resposta virá. Não pela força da sua insistência, mas pela fidelidade de um Deus que nunca falha em seus compromissos. E quando ela vier, você entenderá cada silêncio, cada espera, cada lágrima derramada, porque tudo terá feito parte da preparação para algo maior do que você poderia imaginar. Confiar no tempo de Deus é confiar no amor que não se apressa, mas que sempre cumpre o que promete. E essa confiança é, em si, uma resposta. Quando a ausência de ruído revela o verdadeiro desejo. É fácil confundir barulho com profundidade, palavras com verdade, emoção com fé. Mas quando tudo se cala, quando não há música, nem sinais, nem confirmações, só então descobrimos o que realmente habita dentro de nós. O silêncio tem esse poder desconfortável. Ele remove o disfarce do excesso. E quando o ruído acaba, o verdadeiro desejo aparece. Quantas vezes buscamos a Deus por respostas e não por relacionamento? Quantas orações nascem mais do desespero do que da devoção? Quantas vezes queremos que Ele nos ouça, mas raramente paramos para ouvi-lo? É no silêncio que essas perguntas se tornam inevitáveis, e não para nos acusar, mas para nos revelar. Porque o silêncio, quando é aceito com humildade, se transforma em espelho da alma. A ausência de ruído expõe a motivação, expõe o que realmente estamos buscando. Se é conforto ou consolo, se é alívio ou transformação, se é milagre ou presença. E essa revelação não é castigo, é cura. Deus nos silencia às vezes para que possamos finalmente ouvir a verdade que está abafada pela nossa ansiedade, pelos nossos pedidos, pelos nossos ruídos internos. Jesus no deserto passou 40 dias sem sinais, sem distrações, sem vozes, exceto a do tentador. E foi nesse silêncio que sua identidade foi testada. Mas também foi nesse silêncio que ela foi firmada. Quando tudo o que restava era o que havia por dentro, o que havia por dentro era palavra, verdade, convicção. E essa mesma jornada acontece conosco. Quando o barulho acaba, Deus nos mostra quem realmente somos e quem Ele realmente é para nós. O silêncio não é ausência de fé. É a chance de purificar a fé, de separar o que é desejo legítimo daquilo que é carência disfarçada de espiritualidade, de diferenciar o que queremos de Deus daquilo que estamos dispostos a entregar por Ele. Que essa purificação é necessária, porque é nesse confronto que o amor verdadeiro cresce. Não aquele amor baseado em bênçãos, mas o amor baseado em intimidade. Quando o ruído acaba, a alma começa a perguntar: será que ainda o quero, mesmo se ele não fizer? Essa pergunta dói, mas também liberta, porque nos leva a um lugar onde o desejo se alinha com a vontade, onde a sede deixa de ser por respostas e passa a ser por presença, onde o coração para de exigir e começa a se entregar. E é nesse lugar que Deus age com mais profundidade. Ele não responde com barulho, mas com convicção, não com sinais visíveis, mas com paz interior, não com promessas repetidas, mas com uma presença que basta. O desejo passa a ser menos sobre o que Deus fará e mais sobre quem Ele é. E quando isso acontece, você descobre que já recebeu mais do que pediu, porque recebeu transformação. O silêncio de Deus nunca vem para nos afastar. Vem para nos limpar, para nos refinar, para nos realinhar, para nos ensinar que desejar a Deus por quem Ele é, mesmo sem som, é a forma mais pura de adoração. E que essa adoração, silenciosa e sincera, atrai o céu com mais força do que qualquer clamor barulhento. Se hoje tudo se calou, permita-se ouvir o que emerge do fundo da sua alma. Observe o que permanece quando tudo o que você usava como ruído se vai. O que sobra é verdade, e é com essa verdade que Deus quer te encontrar. O discernimento que nasce da rendição. Há momentos em que procuramos discernimento como se fosse um prêmio. Quanto mais oramos, mais merecemos entender. Quanto mais buscamos respostas, mais acreditamos que Deus nos deve explicações. Mas o verdadeiro discernimento não nasce da insistência ansiosa, ele nasce da rendição. Quando você para de exigir clareza
e começa a descansar na soberania de quem sabe o que está fazendo. Rendição não é desistir, é confiar. É o gesto maduro de quem reconhece que Deus enxerga mais longe, mais fundo, mais justo. É quando você diz: mesmo sem entender, eu escolho confiar. E é justamente nesse lugar de entrega que a visão espiritual se alinha. O coração se acalma, a mente se limpa. A alma finalmente ouve com nitidez. É fácil se perder quando tentamos forçar a revelação, quando queremos que Deus fale o que queremos ouvir, do jeito que desejamos, no tempo que nos convém. Mas Deus não responde à pressão, Ele responde à entrega. E muitas vezes, o silêncio que tanto incomoda é, na verdade, o convite para parar de lutar e começar a confiar. O discernimento espiritual é mais do que entender situações. É perceber a presença de Deus, mesmo quando não há explicação. É saber para onde ir não porque ouviu uma direção audível, mas porque o coração rendido foi tocado por uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz, silenciosa e firme, é uma bússola para quem aprendeu a descansar em vez de controlar. A rendição real acontece quando deixamos de negociar com Deus, quando deixamos de condicionar nossa obediência ao nível de clareza, quando paramos de dizer, mostra-me para que eu siga, e passamos a viver, eu sigo porque confio em ti, mesmo sem ver. E é aí, nesse terreno de fé profunda, que o discernimento floresce. No silêncio da rendição, o Espírito Santo começa a organizar o invisível. Ele ajusta intenções, corrige motivações, retira excessos, faz o essencial brilhar. E de repente, sem esforço, você sabe o que fazer. Não porque entendeu tudo, mas porque sua alma se rendeu a quem entende. O discernimento que vem de Deus é fruto da comunhão, não da compulsão. Jesus viveu assim. Ele não tomava decisões baseadas em pressão. Ele não reagia ao que via. Ele agia com base no que percebia do Pai. E essa percepção nascia da intimidade, da oração silenciosa, da entrega constante, da rendição total. Não havia desespero em suas escolhas, porque havia paz no seu espírito. E essa paz era fruto de uma vida completamente rendida. Talvez você esteja pedindo direção, mas Deus esteja pedindo rendição. Talvez você esteja esperando clareza, mas Deus esteja esperando confiança. Porque é a confiança que libera o discernimento, não o contrário. Quando você se rende, o medo perde voz. A ansiedade perde força. E a presença de Deus se torna suficiente para guiar cada passo. A rendição abre os olhos espirituais, não porque resolve todas as dúvidas, mas porque alinha o coração com a vontade de Deus. E quando o coração está alinhado, até o silêncio se torna a resposta. Confie, entregue, renda-se, e o que antes era confuso começará a fazer sentido, não porque tudo mudou ao redor, mas porque algo profundo foi transformado dentro de você. O descanso de não precisar entender tudo. Há um tipo de cansaço que não se resolve com sono. É o peso de tentar entender tudo, de tentar prever, controlar, antecipar, de tentar encaixar cada silêncio de Deus em uma explicação lógica. E quanto mais buscamos respostas, mais a alma se desgasta, porque algumas coisas simplesmente não têm resposta agora, e talvez nunca tenham. E tudo bem, porque há descanso sim no lugar onde a alma aprende a confiar sem compreender. Maturidade espiritual não é saber todas as coisas, é saber descansar mesmo sem saber, é caminhar com fé mesmo quando os mapas estão em branco, é colocar a cabeça no peito de Deus, como João fez, e não pedir explicações, mas apenas permanecer ali. No som do coração de Deus, a alma aprende que não precisa entender tudo para estar segura. O Salmo 131 diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos arrogantes. Não ando à procura de grandes realizações, nem de coisas maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança desmamada nos braços da mãe. A minha alma é como essa criança. Essa imagem não é de esforço, é de descanso. Uma criança não entende o mundo, mas confia. E essa confiança é suficiente. Às vezes queremos entender como forma de proteção,
Achamos que, se soubermos o porquê, sofreremos menos. Mas a verdade é que a paz não está em entender, está em confiar. Entender pode aliviar a mente. Confiar cura o coração. E o que Deus quer curar em você é mais profundo do que sua lógica pode alcançar. Jesus não explicou tudo aos seus discípulos. Em muitos momentos ele apenas dizia: "O que eu faço agora vocês não entendem, mas entenderão depois." E ainda assim, ele os convidava a segui-lo, porque a confiança verdadeira não exige clareza total. Ela apenas exige presença. Se ele está comigo, eu posso continuar, mesmo sem entender. O descanso verdadeiro nasce da rendição interior, não da passividade, mas da confiança ativa. É quando a alma aprende a parar de lutar contra o invisível e começa a repousar no invisível. É quando você decide que sua fé não depende mais de explicações, mas de relacionamento. Você pode não entender o caminho, mas conhece quem está guiando, e isso basta. Há um tipo de oração que não pede mais sinais. Ela apenas diz: "Senhor, se for preciso, eu posso caminhar com os olhos fechados, desde que minha mão esteja na tua." Essa é a oração do descanso, do coração que descobriu que Deus não nos deve explicações, mas Ele nos dá algo maior. Sua presença contínua, fiel, amorosa. E essa presença é suficiente. Quando a alma encontra esse descanso, tudo muda. A ansiedade perde espaço. A dúvida perde força. O medo perde o controle. E o que antes era luta, vira paz. Não porque tudo se resolveu, mas porque você decidiu que não precisa mais resolver tudo. Você pode simplesmente confiar. Deus não espera que você compreenda o plano inteiro. Ele só quer que você caminhe um passo de cada vez, com o coração quieto, com os ombros leves, com a certeza de que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando você não sabe. A alma que aprende a descansar sem entender tudo encontra um tipo de liberdade que o mundo não conhece. Uma leveza espiritual que não depende de circunstâncias. Um silêncio que não assusta mais, porque virou abrigo. Esse é o descanso que Jesus prometeu quando disse: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso." Aceite esse descanso. Deixe Deus ser o que Ele é, soberano, bom e presente. Mesmo quando não explica, Ele cuida. Mesmo quando não fala, Ele guia. Mesmo quando não revela, Ele ama. E esse amor é suficiente. A presença que responde antes da pergunta. Há momentos em que nos preparamos para orar, imaginando tudo o que queremos dizer. Carregamos perguntas, dúvidas, pedidos. Montamos discursos emocionais em busca de consolo, direção, milagre. Mas então, algo surpreendente acontece. Antes que qualquer palavra saia dos nossos lábios, a presença de Deus nos visita. E, de repente, percebemos que já fomos respondidos. Não porque ouvimos algo, mas porque sentimos tudo. A presença de Deus tem esse poder silencioso de responder aquilo que nem sabíamos como perguntar. Ela entra nos lugares onde a linguagem humana falha. Vai até as partes mais escondidas da alma. Cura sem precisar explicar. Acalma sem precisar prometer. Sustenta sem precisar justificar. E nesse encontro, entendemos que a maior resposta de Deus não é um sim ou um não. É Ele mesmo. Não foi diferente com Moisés. Ele queria saber o plano, queria garantias, queria saber como convencer o povo, como enfrentar Faraó. Mas Deus respondeu com uma frase só: "Eu sou." Não deu um roteiro, deu a si mesmo. E isso foi suficiente para mudar tudo. Porque quando a presença chega, a lógica se ajoelha. O medo recua, a alma respira. Quantas vezes você já entrou em oração sem saber o que dizer, apenas chorando? E ao final, não ouviu uma voz, não teve uma visão, mas sentiu paz. Sentiu que algo foi liberado, mesmo que nada tenha sido dito. Isso é a presença que responde, a presença que antecede a pergunta. Porque Deus não espera sua oração para começar a agir. Ele já está presente antes que o pensamento se forme. Isaías disse: "Antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei."
Esse é o tipo de Deus que servimos. Um Deus que responde com presença antes de responder com palavras. E quando aprendemos a reconhecer isso, nossa espiritualidade se transforma. A oração deixa de ser uma lista de pedidos e se torna um lugar de encontro. Nesse lugar, não precisamos explicar nossas dores. Deus já as sente. Não precisamos argumentar sobre nossas lutas. Ele já está nelas conosco. A presença dele nos encontra onde estamos e nos carrega para onde precisamos ir. Não com pressa, mas com ternura. Não com promessas de facilidade, mas com segurança eterna. O silêncio de Deus, quando preenchido por sua presença, deixa de ser vazio e passa a ser plenitude. Não porque todas as perguntas foram respondidas, mas porque a mais importante de todas foi: Senhor, estás comigo? E a resposta é clara, mesmo sem som: sim, estou. Talvez hoje você não saiba o que dizer. Talvez nem tenha mais forças para perguntar. Mas Deus já está aí. E se você se permitir apenas ficar, apenas estar, você vai sentir. Não com os sentidos do corpo, mas com os olhos da fé. E essa fé vai te lembrar que você não está só. Nunca esteve e nunca estará. A presença de Deus é a resposta mais alta que o céu pode dar. Ela não depende de circunstâncias. Ela não precisa de palco. Ela não exige barulho. Ela apenas vem. E quando ela vem, nada mais é necessário. Porque quando Ele está, tudo se alinha. Tudo encontra sentido. Tudo repousa. No fim das contas, a fé não nos leva a entender tudo. Leva-nos a confiar em quem está conosco mesmo quando não entendemos nada. E essa confiança nasce da presença, não da lógica, não das palavras, mas do toque invisível de um Deus que escolheu habitar em nós, antes mesmo da pergunta ser feita. Se você chegou até aqui esperando uma resposta, saiba que ela já veio. Ela está com você e tem um nome: presença.